Apesar de estar faltando menos de um mês para as eleições presidenciais aqui no Brasil, o mercado está, na realidade, acompanhando mais o que vem por aí em relação às informações de inflação, juros e desempenho da economia. A semana vai trazer o último indicador lá nos Estados Unidos antes da próxima reunião de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor, o CPI em inglês, é o indicador mais importante. Ele sai na terça-feira e deve mostrar se a escalada de juros conduzida pelo Fed está sendo capaz ou não de conter o avanço da inflação no país. Vale lembrar que no mês de julho ele surpreendeu com a estagnação na comparação com o mês anterior. Para agosto, a expectativa do mercado é que haja uma leve deflação de 0,1%, a primeira desde maio de 2020. E aí o mercado então entende que o Fed vai calibrar sua decisão sobre juros de acordo com esse número, né? O Banco Central americano tem evitado antecipar seus próximos movimentos, mostrando que a intensidade do aperto vai depender sempre de indicadores econômicos. Então, por enquanto, a maioria dos investidores fala que o Fed deve elevar os juros em 75 pontos base no dia 21 de setembro. Também o CPI, né, não é o único dado de inflação previsto na agenda americana nessa semana. Na quarta-feira, sai o Índice de Preços ao Produtor, o PPI, né, o PPI em português, que fala mais em relação aos preços de atacado, e o consenso do mercado é de que também haja uma retração de 0,1%. Lá nos Estados Unidos, a semana também traz uma série de indicadores econômicos. Na quinta-feira, saem as vendas do varejo referente a agosto e a média das projeções fala para uma estagnação na comparação mensal. Nesse mesmo dia, sai o dado de produção industrial do mesmo mês de agosto, onde há uma expectativa de alta. Na China e na Europa também teremos indicadores econômicos. A China deu tom dos negócios na última sexta, quando o governo sinalizou medidas de estímulo em meio a novos lockdowns que têm acontecido por lá. Na quinta-feira vão sair as vendas do varejo e a produção industrial chinesas referentes ao mês de agosto, onde há expectativas de crescimento de 4% na comparação anual. Na Europa, saem dados de inflação, né? Depois de uma alta sem precedentes no histórico, né, da inflação europeia no passado, e também de uma alta bastante elevada de juros pelo Banco Central Europeu, a maior também até hoje, na semana passada, em 75 pontos base. Agora vamos conhecer a inflação do bloco para o mês de agosto. A expectativa é de que o índice ao consumidor tenha uma alta de 0,5% na comparação com julho. E aí a inflação vai ficar em 9,1%. Aqui no Brasil teremos dados importantes da atividade econômica referentes ao mês de julho, sendo divulgados essa semana. Teremos expectativas desses dados para justamente entendermos as revisões que têm acontecido do PIB de 2022 e também 2023. A pesquisa mensal de serviços vai ser divulgada na terça pelo IBGE, onde há uma previsão de crescimento de 0,5% em relação ao mês anterior. Esse deve ser um peso menor com relação aos serviços às famílias, mas que vai trazer aí uma expectativa interessante com relação ao PIB, como eu disse. Na quarta-feira, sai a pesquisa mensal do comércio, onde há uma expectativa de queda de 0,9% no índice mais amplo, que inclui veículos e material de construção. O núcleo do índice deve sofrer uma contração maior de 1%, né, com a queda na maioria dos seus segmentos. Por fim, na quinta-feira, o Banco Central vai divulgar o seu Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, referente ao mês de julho. Vale lembrar que ele serve como uma prévia do PIB, pois usa os mesmos
as mesmas variáveis, né, que o IBGE utiliza, mas é calculado mensalmente pelo Banco Central. Há uma previsão de crescimento marginal de 0,1%, mas pode ser que a gente tenha alguma surpresa positiva em relação a isso. Vale lembrar que na B3, quarta-feira, é o dia de vencimento de opções sobre Bovespa e na sexta-feira, de vencimento de opções sobre ações. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.